Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar então sobre estratégias argumentativas, ok? O que são as estratégias argumentativas? São ferramentas utilizadas para aprofundar, detalhar, justificar ou comprovar os argumentos de modo a convencer o leitor. Então, as estratégias argumentativas, né, elas vão ser ali instrumentos para que a gente possa aprofundar o nosso texto, desenvolver o nosso texto e, com isso, trazer as justificativas, perdão, as explicações necessárias para convencer o nosso leitor de que o nosso ponto de vista está adequado, está correto, ou, na melhor das hipóteses, convencê-lo a pensar como nós. Ok? Então, quais são algumas das estratégias argumentativas? A utilização de dados estatísticos, ok? Então, se eu estou querendo afirmar que existe um tipo de problema social e eu tenho um dado estatístico que comprova isso, ok? Que mostra que, de fato, existe uma maioria que está passando por esse problema ou que uma minoria tem acesso a um determinado serviço, a um determinado produto. Então, eu tenho aí um dado estatístico que vem fortalecer o convencimento do meu argumento de que aquele problema de fato ocorre na sociedade. Se eu utilizo pesquisas também, é uma outra estratégia muito parecida com a questão dos dados estatísticos e dos fatos comprováveis. Então, são estratégias que vão me auxiliar a mostrar para o leitor, a mostrar para o corretor, que aquelas ideias que eu estou defendendo não estão partindo unicamente de uma perspectiva pessoal minha. É claro que toda opinião nossa leva conosco, né, o nosso lugar no mundo. No entanto, como não é um texto de cunho pessoal, são essas informações legítimas e exteriores, né, externas a mim, que vão me ajudar a mostrar que esse pensamento, esse raciocínio, essa lógica que eu estou desenvolvendo na minha redação faz sentido, é algo que merece um pouco mais de atenção, ok? Porque essa mesma perspectiva é compartilhada por outros seres humanos e na boa parte das vezes, né, no caso dos repertórios socioculturais, como dados estatísticos, pesquisas, né, também compartilhado por pessoas especialistas no assunto. Então, isso é muito benéfico para o meu texto, ok? São estratégias que eu utilizo para convencer de que aquele meu argumento ou aquela minha problematização, ela está correta. Coloquei aí também citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. A gente chama isso de argumento de autoridade, certo? Que é quando eu trago a fala ou a consideração de uma pessoa que tem um nível intelectual mais reconhecido, que tem uma dedicação maior ou específica naquele tema que eu estou abordando, e aí eu utilizo a fala dessa pessoa que é um expert no assunto para poder fundamentar a minha opinião. Então, se a minha ideia está fundamentada nas ideias de alguém que é uma referência no tema, então isso vai favorecer o meu ponto de vista e vai mostrar que a minha ideia ela tem uma fundamentação adequada, firme, ok? Isso dá uma força para o meu caráter argumentativo. Pequenas narrativas ilustrativas, elas também são um tipo de estratégia, né, que eu posso utilizar ali na minha argumentação, quando eu quero exemplificar alguma coisa, ok? Quando eu quero dar uma explicação mais profunda de como um determinado problema ou determinado fenômeno ocorre na sociedade. Então eu vou e faço uma pequena narrativa, porque o meu texto ele não é narrativo, certo? Então eu vou fazer uma breve narração a respeito de uma determinada situação, apenas com o intuito de ilustrar um problema, uma ideia, um fenômeno que eu estou abordando na minha redação. Então, eu vou fazer essa pequena narrativa e depois eu vou utilizá-la para mostrar que isso exemplifica ou explica, ilustra como a minha ideia ali se materializa na realidade, ok? Então, eu posso utilizar pequenas narrativas como uma estratégia para fortalecer a minha argumentação. Alusões históricas é quando eu faço uma retomada, eu faço a citação de um período histórico, ok? E as características desse período para relacionar
com o que eu estou abordando no meu texto. De novo, eu sempre tenho que voltar para a minha ideia principal, que é a minha opinião e os meus argumentos, certo? Todo o meu texto ele vai estar centrado nessa informação. Tudo, repertório sociocultural, estratégias argumentativas, coesão, coerência, tudo isso está trabalhando para que a ideia central do meu texto, ou seja, a minha opinião, ela seja bem defendida, ela esteja compreensível e bem organizada, ok? Então, as alusões históricas também, eu vou citar lá um período e dizer as características do que aconteceu naquele período e vou relacionar essas características com o fato que eu estou abordando agora na atualidade. Okay? Então, vamos supor que eu estivesse falando sobre o tema da violência. Então, eu posso utilizar um tema, um outro período histórico, onde a violência já estava presente na sociedade, ou que a violência era exercida de uma forma semelhante a como está sendo exercida atualmente na sociedade, e faço essa alusão histórica, essa relação entre o que aconteceu e o que está acontecendo. E aí já se encaminha para essa última estratégia aí, que é a comparação entre fatos, situações, épocas ou lugares. Então, quando eu comparo, né, dois pontos de vista, dois referenciais, eu consigo mostrar o que está igual e o que diferencia esses dois aspectos que estão sendo comparados, ok? Então, eu posso utilizar, por exemplo, um período histórico e estabelecer uma comparação para mostrar que há diferenças, mas que tem alguns pontos ali em comum que nos ajudam a compreender o problema ou o fenômeno que eu estou abordando no meu texto. Então, essas são algumas estratégias argumentativas que eu vou utilizar principalmente junto com os meus repertórios socioculturais, ok? Para defender os meus argumentos. Então, se o meu argumento, por exemplo, é de que a violência é uma característica humana, eu posso fazer uma alusão a outros períodos históricos e comparar como a violência já foi banalizada em outros momentos e segue sendo banalizada atualmente, ou como já desde aquela época o ser humano apresentava essas características, demonstrando que esse aspecto, né, essa violência já é inerente ao ser humano há um bom tempo. Então eu posso utilizar todas essas estratégias com o objetivo de defender o meu ponto de vista e os meus argumentos, ok? Aí, olha só, tem um exemplo aqui para a gente analisar. O parágrafo abaixo apresenta-se sem força argumentativa, por lhe faltar explicação mais específica e pormenorizada. Na verdade, está aí somente uma frase, né? É fundamental pensar os aspectos morais e sociais da vida sexual. Isso aí, essa frase aí, a pessoa está apresentando, né, um posicionamento, né, de que deve se pensar sobre aspectos morais e sociais da vida sexual, mas ela não explica para a gente o que seriam aspectos morais, o que seriam aspectos sociais. Então, do ponto de vista argumentativo, tá fraco, porque eu só coloco ali de uma maneira muito sintética e não desenvolvo, eu não explico melhor essas minhas informações. Então, veja, o que significa pensar os aspectos? Por que eles são fundamentais? São perguntas que a gente faz para poder tentar aprofundar a nossa discussão. Seria coerente e coeso se fosse redigido da seguinte forma. Olha uma sugestão. É fundamental pensar os aspectos morais da sexualidade, refletindo sobre as instituições perpetuadoras dos padrões de comportamento que, na maioria das vezes, cercam de preconceitos o despertar sexual, como a família e a escola. Então, aqui, nesse segundo exemplo, o autor, ele cita os aspectos morais, né, que é importante pensar os aspectos morais da sexualidade. Aí ele aprofunda isso, dizendo que para entender esses aspectos morais é importante refletir sobre como as instituições, algumas instituições, perpetuam padrões de comportamento, ok? E que na maioria das vezes esses padrões de comportamento cercam o despertar sexual de preconceitos. Então, já que essas instituições geram esse tipo de perpetuam essa prática na qual a questão da sexualidade está envolta em preconceitos, isso dificulta, ok, o entendimento
a respeito, um entendimento mais objetivo a respeito da sexualidade. Portanto, quando ele traz essa questão das instituições e que essas instituições elas estão cercadas de preconceito, aí sim ele consegue explicar melhor o que ele está chamando de aspectos morais. Então ele está chamando de aspectos morais preconceitos que envolvem a questão, o tema da sexualidade e não permitem muitas vezes que esse tema seja abordado de uma maneira educativa. E aí a gente tem, ele ainda cita como exemplo de instituições que perpetuam esse tipo de padrão de comportamento, a família e a escola. Isso é o ponto de vista desse autor. Você pode concordar ou não concordar, mas o fato é que ele conseguiu explicar melhor nessa segunda parte, ok? Qual a opinião, o posicionamento dele, do que na primeira em que ele só afirmou de maneira superficial. Portanto, a gente precisa tomar esse pequeno cuidado de, na hora que for trazer o nosso ponto de vista, a gente também desenvolver esse ponto de vista, explicar esse ponto de vista, tá certo? Como foi colocado aqui nessa segunda parte.